falar sobre a cultura do Rio Antônio. Bem, não existe uma bibliografia onde eu possa pesquisar sobre a cultura do Rio Antônio. Então a minha fala vai transcorrer baseado simplesmente na experiência de vida, na vivência. Quer dizer, eu estou com 62 anos, são portanto 62 anos de história, de vivência com a comunidade, com o município do Rio Antônio, né? Então, sem fontes bibliográficas adequadas, sem uma outra fonte a não ser pessoas idosas, vivas, que têm o domínio da história do Rio Antônio. Então, a gente vai falar assim, baseado apenas realmente na vivência, na experiência. Eu começo pela infância. O que existiu em Rio Antônio, o que existe em Rio Antônio a nível de infância, culturalmente, né? Olha, eu me lembro bem que eu participava e brincava muito das cantigas de roda, muitas vezes em noites bonitas de luar. Normalmente as cantigas de rodas eram feitas em noites de luar, não é? Então cantava-se ciranda, cirandinha, tinha a brincadeira do chicotinho queimado, tinha pararapatinha, tinha de borrela, igual a gente diz, né? Então eram muitas brincadeiras, mãos ao alto, os meninos brincavam de esconde-esconde. A cidade do Rio Antônio, que antes era vila, no tempo que eu estou relatando era vila, então tinha muito mato na área urbana, e a gente escondia nesse mata-pasto, né, nesse fedegoso que da praça, que hoje é Praça Pedro Guedes. Então havia brincadeiras do mãos ao alto, onde um grupo era soldado, outro grupo era ladrão, e aqui havia a brincadeira do bacondê. Eu estou usando expressões próprias da infância, né? O bacondê. Na verdade devia ser vai esconder, né? Estamos traduzindo aí a linguagem popular. Então, na infância, Rio Antônio viveu muitos e muitos anos essa condição de vila, povoado, sem eletricidade, sem recursos nenhum, de higiene, calçamento, saneamento, nada. Então éramos um povoado realmente com situação, com vida primitiva. Vivíamos de forma primitiva, sabe? Matando animais para comer carne, plantando em pequenos terrenos para a sobrevivência, para colher o feijão, o milho, não é? Na beira do rio, faziam-se hortas, plantava-se cana para a produção da rapadura, do mel de engenho, e era essa a forma que as pessoas de Rio Antônio viviam e sobreviviam, com a cultura da sobrevivência, a agricultura de sobrevivência, né? Produzia-se, cada família, cada grupo familiar produzia sua rapadura, seu milho, seu feijão, seu arroz, e havia um sistema de troca, né? Era uma coisa muito comum, comunitária, muito bonita, as pessoas tinham tudo em comum, vamos dizer assim. Os menos favorecidos recebiam ajuda dos mais favorecidos, né? Sim, relativo à questão da morte, eu lembro bem que havia as excelências, né, chamada na residência onde se velava o defunto, cantava-se a noite toda. Essa prática já está perdida no tempo, mas eu, menino, à noite em casa ouvia aquele canto melancólico, triste, né, das excelências, que era o ofício de Nossa Senhora, rezava-se a ladainha, e aqueles cânticos, né, típicos de noites de velório. Então, Rio Antônio perdeu também esse aspecto do velório cantado, né, onde as pessoas passavam a noite rezando pela alma do falecido. Posteriormente,
já crescendo um pouco mais, eu comecei a participar das festas religiosas da Igreja Católica. Então, ó, a começar de fevereiro, Rio do Antônio fazia e faz ainda hoje novenas para a padroeira Nossa Senhora do Livramento. Em junho tem as trezenas de Santo Antônio. Em agosto tem o Tríduo Nossa Senhora das Graças. Tem em outubro, se não me engano, São Judas Tadeus, né? E final de ano, Natal. Então essas festas são tradicionais religiosas católicas, não é? E dentro dessas datas, algumas manifestações culturais. Por exemplo, no Natal, Rio do Antônio era rico em grupos de homens e mulheres que organizavam reisados. Então, nós sempre tivemos em Rio do Antônio, hoje de forma mais escassa, mas ainda temos reisados masculinos e femininos. O feminino é caracterizado como ciganinhas, né? Os homens não têm uma denominação, mas é terno de reis, simplesmente terno de reis. Então no Natal acontece isso, que culmina em 6 de janeiro com o dia de Santo Reis. Então os grupos que cantaram no Natal e dos primeiros dias de janeiro arrecadam uma festa para Santo Reis no dia 6 de janeiro. Em fevereiro vem também uma coisa típica do Rio do Antônio, que é o Carnaval. O Carnaval do Rio do Antônio é muito específico, muito diferente, porque há um hábito de se vestir de caretas, sabe? E essa prática vem passando de geração a geração. Até hoje eu acho bonito lembrar os meus tempos de infância vendo crianças e adultos vestirem de caretas para correr as ruas de Rio do Antônio, atrás de meninos medrosos, até de adultos medrosos, né? Então isso tudo vira uma festa só, uma única diversão. Então o Carnaval de Rio do Antônio é um momento cultural importante, né? Tem os bailes de marchinhas e marcha-ranchos e sambas de carnaval, e durante o dia as crianças e adultos vestem-se de caretas. E mais adiante, em junho, não é? O que é típico em junho? Festa de Santo Antônio, as quadrilhas. Então, outra manifestação cultural importante do Rio do Antônio são as quadrilhas juninas, São João, São Pedro, não é? Homens e mulheres também se fantasiam, se vestem, se caracterizam de caipiras e dançam a quadrilha. Inclusive, nos últimos tempos, a gente tem uma versão interessante da quadrilha em Rio do Antônio, que é a dos invertidos. Homens vestem de mulheres e mulheres vestem de homem. E nesse momento faz-se uma representação do casamento caipira. É muito engraçado, é feito mesmo para tornar muito engraçado o momento. Apesar da gente ser mesmo, já ser caipiras, talvez a gente esteja ironizando a gente mesmo, né? Nós somos caipiras e a gente ironiza e brinca com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, na verdade. E Rio do Antônio tem evoluído muito, né? Tem evoluído muito, e novas formas de manifestações culturais têm aparecido. A capoeira chegou a Rio do Antônio. Aquela prática, aquela dança de origem africana, né? Trazida pelos africanos para o Brasil, chega a Rio do Antônio com um grupo muito bom de jovens e crianças agora treinando para a manifestação da capoeira. Os leilões, outra prática importante em Rio do Antônio são os leilões, que acontecem tanto em festas religiosas como em famílias para arrecadar dinheiro por algum motivo importante, como o tratamento de doença, etc. Então a zona rural normalmente realizam de vez em quando alguns leilões beneficentes para, né, alguma solidariedade com alguma família que precisa do socorro, né, do dinheiro.
Tem surgido também carreatas. Ultimamente eu tenho presenciado em Rio Antônio uma coisa linda, que é um desfile de carros de boi, né? Que coisa bonita. Os proprietários de carros de bois, com as suas parelhas de bois, têm organizado na Lagoa da Pedra ultimamente, esse parece que é o segundo ano, né? Segundo ano em que a Lagoa da Pedra, os agricultores, os trabalhadores rurais de lá organizam esse movimento bonito da carreata na Lagoa da Pedra. E a cidade de Rio Antônio, já tomando esse exemplo, esse modelo bonito de manifestação, realizou também na cidade. Foi um evento muito bonito, percorreu todas as ruas, carros de bois de todos os tipos, enfeitados, ornamentados, carregando moças bonitas, rapazes bonitos, né? Os donos dos carros, exibindo seu trabalho de ornamentação. Eu sei que ultimamente a gente está ganhando força, a cultura de Rio Antônio tem aparecido assim, tem estado em foco. E eu quero aqui, nesse momento, fechar o meu depoimento dizendo que tudo isso vem de estímulos, vem de pessoas que estimulam, né, que promovem. E eu não poderia deixar de falar do professor Adelbarto Silveira, que recentemente nos deixou, né, foi para uma outra dimensão, mas que foi um propulsor, ele foi uma máquina, um elemento que começou a chamar a atenção para a cultura do Rio Antônio continuar e enriquecer cada vez mais com novas manifestações. Falando de educação, vamos também chamar o outro irmão, Cristiano Guedes, que vai falar sobre a evolução de Carlinhos na educação. Então, a gente está aqui para falar sobre a formação educacional, digamos que a educação formal, que no caso dessa pessoa não foi tão formal, né, que é Carlos Guedes. Eu sou um irmão, né? E a história de Carlinhos Guedes, na realidade, é uma saga, né? Inclusive para se concluir os seus estudos, né? Para iniciar e até a conclusão dos seus estudos. E Carlinhos, a gente pode dizer que eu dizia sempre que ele é um estudante eterno, né? Um eterno estudante que estava sempre aprendendo, e tinha uma coisa fundamental nele, que era a valorização da aprendizagem, né? Diariamente da sua vida, por mínimo que seja, né? É uma pessoa que estava sempre vivendo para aprender. E a história de Carlinhos que nascido aqui em Rio Antônio, né, que era uma vila, né, lá no final da década de 1950. E foi complicado, porque as escolas, como todo mundo sabe, pegavam, alunos começavam a estudar, matricular, escola regular só com 7 anos, ele, por não morar numa cidade que não tinha professores formados, digamos assim, na época tinha os professores leigos, né? E mesmo assim ele tinha dificuldade, né? Às vezes ficava sem ter escola, sem ter como fazer o que ele mais gostava, que era aprender. Carlinhos era um menino curioso, né? Tagarela, aprendeu muito cedo. São informações importantíssimas e interessantes que a gente não conseguiu. Eu sou o 11º irmão, Carlinhos, ele é uma família pobre, né? Que tinha grandes dificuldades, como muitas pessoas no Brasil inteiro,
tem dificuldades, né, em se formar, em concluir estudos, né? É uma coisa que não é novidade no país, mas a gente tem esse fato interessante. Carlinhos começou sendo ensinado pela própria mãe, né? As primeiras letras, o ABC, a cartilha do povo, e daí teve outras professoras leigas, né? Chama a atenção ele falava muito da professora Bata, a professora Preta de Pompilho, né? Que isso aí ficava assim, mas o nome das pessoas, né, era um mistério, inclusive aqui na nossa região, não só em Antônio, mas, né, é normal o interior do Nordeste, interior da Bahia, as pessoas darem mais importância ao nome, conhecerem mais o apelido, né? Nossa Bata, a professora Sebastiana, que era a professora leiga, Preta de Pompilho, né, chamada Deocleciana, que pouquíssimas pessoas sabiam que o nome era esse. Né? Inclusive os pais de Carlinhos, né? Meu pai, Zezinho Fogueteiro, né? A mãe, Dona Teresa. Então, quando o nome raramente aparecia. Né? E Carlinhos teve grandes dificuldades. Na verdade, seu menino prodígio, menino tagarela, falador, inteligente, comunicativo. Ele teve essas dificuldades por questões, até questões políticas, que me intrigaram muito. Eu, nas pesquisas, com minhas irmãs, né? Conversei muito com as irmãs mais velhas da época dele, inclusive Maria Zélia, que estudou junto e formou-se junto, né, até o ensino médio, Aparecida, Lucilene, Marlene, né? Elas falaram coisas e eu fui me questionando, bem interessante pela essa situação, que serve de exemplo, né, para um país que tem grandes dificuldades na educação, e teve grandes dificuldades e tem que melhorar cada vez mais. Então, essas professoras leigas levaram Carlinhos ao conhecimento, ao desenvolvimento da linguagem, da comunicação em geral, né? E o grande questionamento foi esse: como é que essas pessoas ensinaram Carlinhos? E antes, elas vieram da onde? Eram pessoas aqui mesmo, a própria mãe. E aí eu fui descobrir que nessa época, já na virada aí da década de 1960, já tinha a questão política, né? Ficou inclusive sem professora, uma época ficou sem professor, né? Ela era realmente as professoras, e acabou entrando em a série multisseriada, né? Acabou entrando em série multisseriada com a professora que também, né, chamada Tetinha, que né, não é novidade, que é o apelido. O nome dela era Cecília Gomes, né, de Casté, essa professora já formada, né, e tinha turma multisseriada que levou Carlinhos, né, juntamente com os seus irmãos mais velhos, Dão, que é João Batista Dias, falecido, e Maria Zélia, Lia, nossa irmã mais velha, que está aí, tá hoje aí, me ajudou inclusive a contar essa história. Né? Após isso, uma grande ideia, né, uma grande sacada da minha mãe, de Dona Teresa, né, da mãe Carlinhos, foi mudar para a sede da vila, a sede do distrito, mudar para Caculé para buscar uma educação melhor, uma sequência, aliás, né, que nem aqui na vila do Rio do Antônio, no distrito do Rio do Antônio, só tinha a escola primária, digamos assim. Mas eles chegaram lá, foram para a escola de aplicação em Caculé, em 1963, fizeram a quarta série, inclusive chegaram no meio do ano, já entraram no meio do ano, deram conta do recado e concluíram juntos, Carlinhos junto com João e Maria Zélia. Concluíram, chegaram, fizeram curso de admissão com ótimos resultados, foram para o Colégio Estadual Norberto Fernandes, né, na cidade de Caculé, que nos acolheu, né, tinha um grande apoio, grandes professores, né, muitas pessoas reconhecidas da região que ajudavam o colégio, ajudavam diretamente os alunos, e eles foram muito bem. Só que nesse período aconteceu um acidente com o Carlinhos Guedes, que foi, né, como a nossa família tinha uma fábrica, uma mini fábrica de fogos, familiar, só trabalhavam as pessoas da família, e Carlinhos teve um acidente, né? Numa traquinagem dele lá, foi fabricar uma bomba, trocou a pólvora, né? Trocou a pólvora incendiária pela pólvora explosiva para colocar no estupim, que ele chamava de canicho, e aí explodiu
um acidente até certo ponto grave, que ele perdeu um dedo, né? Perdeu um dedo da mão, teve um grande ferimento na região abdominal, né? Na época foi curado lá em Itaculé mesmo, se fosse hoje, a gente nem sabe, seria um escândalo. Naquela época os médicos tinham que se virar e fazer aquela história. Não, mas foi período de férias, isso aí ele, né, passou, só que teve uma grande mudança na vida. Ele passou a estudar, né, que ele já estava chegando no ensino médio, que a gente conhece hoje, né? Naquela época era ginásio e colegial. Ele já estava chegando no colegial, equivalente ao ensino médio hoje. E ele foi, como ele estava trabalhando no fogo da fábrica de fogos, né, com os nossos pais, nossos irmãos, ele passou a fazer 2 cursos, o curso do magistério e o curso científico, né, que equivale a essa formação geral que a gente tem hoje. Foi muito bem também. Em 1970 concluiu essa formatura, essas 2 formaturas, os cursos de ensino médio, e juntamente com meus irmãos, João Batista e Maria Zé. Logo em seguida ele foi aprovado no concurso juntamente com os irmãos também, né? Seguiram juntos. E apesar de ele ser o mais novo, estava sempre lá. Inclusive tinha uma espécie de enturmação, que ele sempre estava na turma mais adiantada, juntamente com minha irmã Maria Zélia, né? E ele sempre destacado, sempre elogiado pelas autoridades e tal, e aquilo incentivava, né? Dava banca para os colegas, fazia, gostava muito de música, né? Vamos falar sobre isso, a questão dele. Ele sempre estava buscando aprender, né, em todas as áreas. Daí começou nessa fase também a se interessar pelas artes em geral, principalmente pela música. Aí Carlinhos foi, nessa época trabalhando aqui, foi aprovado no vestibular, né? Foi estudar em Salvador, fazer o curso de licenciatura em matemática na Universidade Católica de Salvador. E também, logo após, ele foi aprovado na Universidade Federal da Bahia para fazer o curso de Engenharia Civil, né? Tudo isso ele fazia com grande desenvoltura e com prazer, né? Porque, por incrível que pareça, é difícil, eu não conheço alguém que tenha tanto prazer em conhecer, em aprender e estudar igual o Carlinhos. Nesse intermédio aí ele ainda fazia, né? Concomitantemente com esses cursos, né? Principalmente no final da Federal, né? Ele estava na Universidade Federal, ele voltou-se um pouco para outros cursos. Fez curso de música na própria Universidade Católica, curso de teclado, participou de corais, inclusive o Coro de Câmara da Bahia, né, CCB, e o Madrigal da Universidade Católica. Uma pessoa que sempre apresentou a vontade de aprender. E nessa área aí, né, de música, depois das formações, ou concomitantemente, ou após as formações, ele fez muito trabalho nessa área de arte em geral, principalmente a música. Ele era fã da música, né? Carlinhos inclusive me ensinou muita gente, né, a valorizar e apreciar a MPB, a música popular brasileira, a música dos grandes compositores, né, com grandes letras. E para a gente encerrar, eu queria dizer isso, que Carlinhos realmente era um fenômeno da aprendizagem, né? Basta dizer que ele fez por último, chegando aqui, aposentado, voltando para a sua Rio do Antônio, né, que já é a cidade agora, nos anos 2010 para 2020, ele fez um curso ainda na Universidade de Brumado de Administração Pública. Eu concluí um curso e, por incrível que pareça, né, ele se matriculou antes, poucos anos antes do seu falecimento já, num curso agrotécnico, um curso técnico de nível médio no Colégio Estadual do Rio do Antônio. Eu destaquei isso porque fecha o que a gente falou no início, é um eterno estudante, né? É um eterno aprendiz, aquela pessoa que vivia com alegria, tinha alegria de aprender. Ele, né, eu cheguei a presenciar a alegria dele, elogiando as coisas que ele, né, como professor de matemática, como professor como engenheiro civil, como, né, cantor, compositor que ele era, e ele aprendeu coisas, né, na maior alegria por ter aprendido coisas da área de agrotécnica, da área agrícola, que ele achou muito importante, que ele deveria saber. Achando que deveria saber isso há tanto tempo e não sabia, vinha aprender agora. Então, mostra a importância que ele dava a
essa formação, a gente teve, né, a gente passou pela vida da gente essa pequena, grande figura, aquela pequena que era baixinho, como a gente, como destaque, como característica da família, né, do baixinho, ou os filhos Zezinho Fogueteiro, né, mas era um grande homem, um grande companheiro, um grande amigo, um grande estudante, um grande aprendiz, né, e continuaria por aí se não tivesse falecido a buscar conhecimentos, né? Buscar conhecimentos inclusive para passar para os outros, né? Ele passou toda a sua vida, Carlinho tinha o prazer de ensinar. O que ele aprendia era principalmente para ter o prazer depois de repassar para os outros, ensinar os outros. Em 1952 nascia Carlos Guedes Dias. Carlos Guedes tinha 15 irmãos, 8 mulheres e 7 homens. Aos 20 anos, Carlos Guedes perdeu a sua mãe, Terezinha Guedes. A partir daí, Carlos Guedes embarcou no trem da história em direção à capital, Salvador. Mas quem vai contar um pouquinho mais é nossa irmã Marlene Guedes. Depois de toda a trajetória de vida de Carlinhos Guedes, menino da Vila de Rio do Antônio, né? Vila Rio do Antônio, da cidade de Caculé. A gente veio para Salvador. Porém, quem abriu as portas, quem primeiro veio para Salvador foi ele, levando todos os irmãos que assim quiseram e ajudando, preparando para cursinho pré-vestibular, encaminhando para trabalhos e trazendo um por um, né, para viver também aqui e progredir. Ele trabalhava na Escola Estadual de Rio do Antônio e foi transferido para a Escola Estadual de Salvador, Teixeira de Freitas. Nesse colégio Teixeira de Freitas, ele, juntamente com outro colega, instalaram um curso pré-vestibular completamente gratuito, proporcionando igual qualidade de concorrência com outros alunos de melhor poder aquisitivo, né, nos concursos, e foi um sucesso total, vestibular, muita aprovação, né? Paralelamente, ele trabalhou no Colégio Antônio Vieira, no projeto social Suplecab, e lá eles criaram a Associação de Empregadas Domésticas, de Vigilantes, de Lavadeiras, que eram os alunos, pedreiros, que eram os alunos deles, né, no projeto social do colégio, né? E assim, já estudante concluiu o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia e licenciatura em Matemática pela Universidade Católica. Paralelo a isso, ele foi fazendo cursos de música, que era a paixão dele. Fez um curso de música na Escola de Música também da Católica, um curso de teclado, e foi participando de corais, né, importantes aqui em Salvador, o CCB, que é o Coro de Câmara da Bahia, o Madrigal, que é um coral da Católica, também bem conceituado, e assim foi produzindo vários trabalhos musicais, né? Ele produziu o CD de comemoração de 96 anos do Colégio Antônio Vieira, produziu o CD de 100 anos da Assembleia de Deus em Rio do Antônio, e muitos outros CDs, assim, com participação de uns amigos músicos da família de nascimento. Tanto que, quando ele foi ser professor da Universidade IBS, né, Universidade de São Paulo, os alunos alugavam espaços públicos para que ele fosse cantar para os alunos e o pessoal dessa universidade. Do mesmo modo que quando o professor do Teixeira de Freitas e do Vieira, ele que cantava para os alunos no dia do estudante, para os professores no dia do professor, para os pais, toda a comemoração era uma apresentação. Ele fez tributos a José Dias, pegando todo
as músicas que meu pai gostava e transformou no CD. Muitos outros trabalhos que não dá nem para citar a quantidade. Essa citação, sim, quero lembrar de uma importante participação dele no CD do Oratório de Santo Antônio com o maestro Keller Rego. Então, os outros trabalhos eu descrevo melhor numa homenagem que eu, em nome de minha família e de amigos, eu fiz para ele em vida, que é o que dá mais orgulho de saber, que ele soube, através dessa imagem, quanto ele amou, quanto ele produziu, como ele foi importante na influência minha de amigos e familiares, e saber também que ele foi muito amado, e saber em vida. Não poderia deixar de falar sobre o teatro, onde Carlinhos também fez parte, em Caculé, nas marchinhas de carnaval aqui em Rio do Antônio. Agora, para contar isso, chamo aqui o seu amigo de infância, nosso amigo Carlinhos White. Falar de amigo e citar um amigo, eu sinto que ser amigo é ser casa. E da pessoa que eu vou dizer, para mim, ele não é só uma casa, ele é uma grande viagem. E nessa viagem, né, eu encontro um menino que se chama Carlos Guedes. Eu o conheci ainda no final de 60 e já era admirado pelo seu comportamento, pelo seu caráter. E eu sou um homem de teatro, mas eu aprendi teatro observando o Carlos Guedes já fazendo teatro no final de 60. E vi aquele menino, admirei, aprendi com ele deveres e saberes e percebi que, crescendo o Carlinhos do menino, se tornou um grande homem. Um homem admirado, respeitado, tá entendendo? E visto pelos outros como um menino de respeito, né? Um menino dócil, mas um grande homem dentro desse menino que ele era. No teatro, que é uma grande escola, né? E se aprende a fazer arte quando se aprende a fazer teatro. E com ele eu aprendi a fazer teatro. E além de teatro, ouvi muito e aprendi muito com Carlinhos o que é cinema, literatura e bom comportamento também. Falar de Carlinhos é muito complexo diante do grande artista que Carlinhos era. Carlinhos transpirava música, Carlinhos transpirava teatro, Carlinhos transpirava todos os tipos de arte, de todas as formas que eu sinto a cultura hoje em dia, né? E participei de criança até adulto, essa caminhada de Carlinhos e aprendendo junto com ele. E é difícil dizer do Carlinhos, muito difícil, tá? Muito. E o Carlinhos nos deu grandes exemplos, né, de humanização, né, era um grande ser humano. E, não sei, só tenho que agradecer ter vivido, participado, né, dessa minha vivência humana com Carlinhos. Na angústia de perdas inúteis, em que homens se matam em prol de ideais de alguns poderosos, tu
nasceste sob o signo do sol. Rio do Antônio, o trem da história, é tua meta poder alcançar. Enquanto isso, zelar por teu povo, essa gente tão pura sem par. Enquanto isso, zelar por teu povo, essa gente tão pura sem par. Tu cresceste brincando ciranda, ao luar que clareia o sertão. Hoje, mãe generosa e obreira, tens da criança a pureza e o coração. Rio do Antônio, o trem da história, é tua. Fala, Carlos Guedes, fala palavras, poesias, poemas, versos, palavra, língua, a boca, a boca, a boca, a boca,